Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal, nesse 15 de maio de 2018, terça-feira, dia de pós, não é pós-jogo, né? É dia de pós, conselho deliberativo, reunião no conselho. É o assunto que bomba no Vasco. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, que vai ser o assunto principal de hoje do vídeo, gostaria de pedir a quem não está inscrito que se inscreva no canal e também deixe o like no vídeo para ajudar esse canal a se desenvolver cada vez mais, tá certo? Bom, então vamos ao assunto que está bombando no Vasco, reunião do Conselho Deliberativo. Conforme nós todos vascaínos estávamos esperando, né? Tivemos muita confusão antes de começar essa reunião do Conselho Deliberativo do Vasco ontem, né? No dia 14 de maio. Com beneméritos entrando até mesmo na justiça para poder tentar proibir o acontecimento dessa reunião, clima pesado na chegada, enfim, tudo que cerca o mundo político do Vasco, né? Já era esperado, muitos manifestantes também lá na sede náutica do Vasco, né? Mas enfim, o resultado, felizmente, foi o quê? Vitória do Vasco, né? Era o que a gente já vinha torcendo, a união da oposição, né? O Vasco acabou conseguindo sair vencedor de uma reunião totalmente desnecessária, né? Tentaram de fato dar um golpe no Vasco em aprovar um inquérito de investigação com relação a irregularidades administrativas do Alexandre Campelo, né? Eram 3 assuntos que foram colocados em pauta ontem na reunião do Conselho, né? Primeiro foi uma contratação de pessoas ligadas às clínicas do Alexandre Campelo pelo Rio de Janeiro, uma suposta contratação de sócios e tal, que só foi fatos, não tinham provas, retenção de verba, né, das receitas dos jogos em São Januário, que era a mais grave, né, mas também não foram nada comprovado, apenas fatos. E a questão tinha mais um assunto, não pagamento de impostos. Todos os 3 assuntos foram muito mais suspeitas, né, ataques, mas nada comprovado. Então não tiveram como argumentar a favor dessas acusações e felizmente o Vasco saiu vitorioso ontem na eleição, perdão, na votação do Conselho Deliberativo, né? É triste a gente estar vendo esse tipo de situação no Vasco, mas ao mesmo tempo eu fico feliz, sim, em ver que pessoas como Júlio Brandt, Otto de Carvalho, que teve uma participação incrível ontem, né? Desde do início ali, esperando cada benemérito, cada conselheiro chegar, fazendo uma espécie de boca de urna para ver quem que estaria a favor, quem contra. O Carlos Osório, o Zé do Táxi, assim, diversos oposicionistas abraçaram o Vasco da Gama e deixaram de lado as divergências políticas. Eu achei isso muito bom, foi super positivo, né? Esse apoio ao Campelo, que na verdade foi um apoio ao Vasco. Algumas frases foram marcantes para mim ontem, né? Primeiro foi aquele impasse ali do Júlio Brandt e Eurico Miranda, que são grandes adversários políticos, né? O Júlio Brandt, de fato, batendo de frente ali com o Eurico e falando até sobre moral, né? Falou, quem é você, Eurico Miranda? Né? Você é o último aqui dos conselheiros a se falar em moral e tal. Então, assim, mostrou que as pessoas, ou pelo menos alguns oposicionistas, não têm medo dos antigos gestores do Vasco da Gama, né? E foi por causa disso tudo, né, dessa má gestão de anos, que nós hoje estamos só falando praticamente em política no Vasco. É triste isso aí. Mas felizmente, bola para frente. Agora nós temos mais 2 assuntos fortíssimos, quentíssimos aí dentro do Vasco, que vão continuar agitando muito os bastidores, né? Que é a história do HD do Vasco, que pode sim cancelar todas as eleições que foram realizadas no final do ano passado, início desse ano, e a reforma do Estatuto. Eu continuo focando muito mais na reforma do Estatuto do que no HD, né? Porque não adianta você cancelar os eleitos e promover novas eleições se as eleições não são diretas no Vasco, né? Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Vamos focar na reforma do Estatuto,
acredito que as chapas oposicionistas, como a Sempre Vasco, por exemplo, vai estar muito focada nisso. O próprio Alexandre Campelo está começando a se posicionar a favor também das diretas, né? Ele era na época de campanha, depois ficou meio em cima do muro, mas ultimamente vem falando que é a favor sim. Claro, ele falou que é um processo moroso, é um processo complicado, delicado, junto ao Conselho Deliberativo do Vasco, aos beneméritos, né? Mas ele é a favor também. Então acho que é isso que o Vasco tem que focar agora. Reforma do Estatuto. Chega dessa história de impeachment, dessa situação que estava se tentando criar contra o Alexandre Campelo. Bom, conforme eu já esperava, ele já começou a anunciar agora os vice-presidentes, né? Ele anunciou 3 nomes, o João Amorim, o João Ernesto que vai ficar com a pasta de Relações Especializadas, o Amorim com a parte de Finanças, né? Os dois são da Cruzada, que era do grupo político ligado a Sempre Vasco, né? E da Petrovasco, que também é ligado a Sempre Vasco, né? O Rodrigo Saavedra, que vai assumir a parte de patrimônio, né? A pasta de patrimônio ali da Petrovasco. Então acredito que agora ao longo da semana o próprio Alexandre Campelo falou que vai anunciar mais novos vice-presidentes e as coisas vão começar a ter paz, pelo menos por um tempo no Vasco. Por um tempo, porque a próxima guerra é a reforma do Estatuto e HD. Então isso aí vai se alongar aí, acredito que o ano inteiro ainda, mas eu tenho certeza que a voz do torcedor já está influenciando e muito o Vasco, né? Apesar da gente não ter condições de opinar diretamente, as pessoas que nos representam hoje no Vasco, né, estão batendo de frente lá no Conselho e aos poucos estão conseguindo as coisas, né? Felizmente, eu acho que o Vasco, é o que eu sempre falo, pessoal, o Vasco está no caminho, né? Está no caminho. Claro, tem muita coisa errada, tem muita coisa, tem muita dívida, tem muito problema, tem muita gente que respira ali, que suga o Vasco. Na verdade, é um sanguessuga dentro do Vasco. E isso aí não se acaba do dia para a noite. Mas vocês podem perceber, desde o ano passado, as campanhas para as eleições, que a coisa vem melhorando, vem se arrastando. O Vasco ganha 3, 4 pontos, perde 2, mas ganha mais do que perde, né? Não estou falando nos resultados do futebol, não. Estou falando nas vitórias extracampo. Então, aos poucos, nós vamos chegar lá. Vocês podem ter certeza disso. Agora, vai demorar. Isso é um processo longo, né? Demorado, tem justiça no meio, tem muita gente com interesse ali na política do Vasco em atrapalhar. Então, as coisas vão se arrastando aos poucos. O Otto Carvalho parece que entrou agora com um pedido junto ao presidente do Conselho Deliberativo, solicitando a mesma investigação que iria se iniciar com o Campelo, que já foi findada, né? Com o Eurico Miranda, sobre os problemas da gestão anterior. Então vai ter muita coisa nos bastidores sendo discutido e, felizmente, a maioria quer o bem do Vasco, né? E esses grupos políticos do Vasco estão unidos nesse sentido. Então eu tenho certeza que nós vamos caminhar dessa forma e a gente vai conseguir vencer. Mas, pessoal, vamos ter paciência. Não adianta, não é do dia para a noite. Tá certo? Qualquer novidade sobre este assunto, a gente volta aqui nessa semana para continuar falando, de repente falando de mais vice-presidentes sendo apresentados, mais alguns executivos talvez sejam contratados. A gente volta aqui e a gente vai falando sobre isso, beleza? Agora vamos entrar no mais um assunto importante, reforços no Vasco, né? Raul, volante, 21 anos, né? Cria da base do Ceará, um jogador que tem muito potencial, assinou com o Vasco, né? Fez um pré-contrato com o Vasco. Um jogador que vem sem custos, né? Porque não quis renovar o seu contrato com o Ceará, inclusive ficou afastado aí acho que tem mais ou menos 1 mês ou 2 meses afastado, treinando e afastado, porque o presidente do Ceará mandou, falou já que ele não quer renovar, afasta. Mas é jogador titular do Ceará, jovem, né, atua como segundo volante, eu assisti alguns vídeos dele, é jogador de potencial, né? Não sei se é o jogador que o Vasco precisa agora, né, neste momento histórico do Vasco, mas é um jogador que com certeza tem potencial para vir a contribuir com o Vasco. E como é jovem, é jogador que tem valor de mercado, né? Então eu espero que o pessoal, né, que acompanha o
o futebol do Vasco, que pesquisa, né, os olheiros, os famosos olheiros, né, estejam acertando, estejam sendo assertivos nessa contratação, para que, quem sabe, o Raul venha a ser um potencial de ganho financeiro no futuro. E, claro, principalmente, que venha a contribuir com a equipe do Vasco, né? Também já está se falando há um bom tempo sobre o Camisa 9. Alguns nomes especulados eu não estou gostando, né? Já falei aqui no canal em outros vídeos. Mas tenho muita expectativa que, passado esse problema agora, né? Desse suposto impeachment aí, que o pessoal esteja mais arrojado em trazer um jogador mais renomado para o Vasco, né? Eu acredito. Tem que ser um jogador vendedor de camisa, né? Um jogador que de fato venha motivar a equipe, que venha motivar principalmente a torcida. Afinal de contas, os nossos 2 últimos jogos no Campeonato Brasileiro, colocamos 3 mil e poucos pagantes, cara. Rendas abaixo de 100 mil reais. Cara, não dá. Futebol caro do jeito que é hoje. O Vasco cheio de dívida, com rendas abaixo de 100 mil reais, é o fim da picada, é prejuízo, né? Então, mas é claro, a diretoria do Vasco tem que contribuir. Contribuir como? Trazendo jogadores mais renomados, de qualidade, para fazer com que a equipe ganhe qualidade, motive o grupo e principalmente motivar a torcida, né, a comparecer aos estádios. Não é verdade? Então tá bom, agora nós vamos falar agora um pouquinho aqui sobre Vasco e Flamengo. Vou falar bastante sobre esse jogo, acredito que eu vou fazer pelo menos mais 1 ou 2 vídeos sobre isso essa semana, né, para o jogo de sábado. O Vasco vai ter uma semana para trabalhar, né? Então assim, para tentar arrumar a casa, né? Conforme eu falei no pós-jogo, estou torcendo muito para o psicológico do Zé Ricardo, para que ele realmente consiga motivar, inspirar os seus atletas, né? Para que a gente volte a caminhar naquele caminho da guerra, da garra, né? Da raça, da vontade que nós estávamos na reta final do estadual, por exemplo, né? Naquele jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, no jogo do Racing em São Januário, que o Vasco teve garra no segundo tempo. O Vasco precisa recuperar isso para daí compensar sua limitação técnica. Provavelmente contra o Flamengo no sábado a gente já vai ter o Giovanni Augusto de titular, eu espero isso, e o Thiago Galhardo também, né? Eu gostaria muito de ver esses jogadores juntos ali em campo, né? Não sei se o Rafael Galhardo vai ser o titular na lateral direita ou vai ser o Pikachu. Se ele entrar com o Rafael Galhardo na direita, acredito que nós teremos 3 jogadores na linha de frente ali, Thiago Galhardo, Giovanni Augusto e Pikachu, com o Rios na frente. É qualidade, né? Só espero que o Wagner volte a ser o Wagner mais raçudo que ele foi aí em muitos jogos esse ano. Esses últimos jogos do Wagner, vamos esquecer, tá parecendo o Wagner que começou no Vasco ano passado. Né? Uma decepção, parece um ex-jogador em campo. Se o Wagner voltar a ter aquela raça, aquela motivação, né? Aquela transpiração de faltar o fôlego, igual foi em muitos jogos aí esse ano, a gente fica com um trio ali, né, à frente dos volantes, bacana, né? Giovanni Augusto, Wagner e Thiago Galhardo, né? Experiência com qualidade e com velocidade e ousadia, né, do Thiago Galhardo, ficaria legal, né? Fora o Pikachu mais o Rios, acho que ficaria bacana. Vamos torcer para que isso venha acontecer, né? Vai ter também o retorno provavelmente do Wellington, né, que ele vai voltar a ser relacionado, não sei se ele entra como titular, mas assim, vendo a partida do Bruno Silva, muito mal, né? Não gostei daquele jogador. Até agora ele não jogou bem no Vasco. Teve muita expectativa, né? Porque estava se destacando aí no futebol do interior do São Paulo e tal. Mas não estou gostando. Não sei se entraria o Ponsendei junto com o Desábato ou o Wellington volta, né? Ou de repente o Evander volta a jogar e entraria como segundo volante. Zé Ricardo tem essa semana para avaliar quem que vai ter mais qualidade e disposição para entrar junto com o Desábato ali no meio do campo do Vasco. Vamos avaliar, né? Mas pelo menos eu fico feliz que muitos já estão retornando, né? O Kelvin, a cada jogo vai pegando mais ritmo, é uma arma de segundo tempo que o Vasco vai ter, todo jogo ele vai entrar com certeza, né? O Breno fez um primeiro jogo, para quem estava tanto tempo parado, eu gostei do Breno sim em campo, provavelmente continua como titular. E o Ramon fez o jogo hoje, né? Hoje de manhã, um jogo treino, jogou como titular, bateu um pênalti, fez um gol inclusive no jogo treino.
Então, assim, muita expectativa também para o Ramon, de repente, já estar relacionado no banco de reservas. É um dos líderes desse grupo, tem muita qualidade, né, em relação aos laterais que o Vasco tem hoje, e se ele já estiver no banco, já vai ser uma grande contribuição, né? Uma grande moral que ele vai dar para o grupo. Pois é, pessoal, vamos ver, Zé Ricardo, vamos ver se você consegue dar uma recuperada, porque material humano está começando a voltar a ficar na sua mão, né? Então, assim, a sua limitada equipe não vai ser mais tão limitada como ela estava sendo nos últimos jogos, né? Vamos ver, Zé Ricardo, se você consegue dar um agito aí, dar uma motivada na galera, né? Passar confiança. O Rios deu uma coletiva que eu gostei muito, né? Falando que se tiver pênalti ele vai bater, que ele tá louco para fazer um gol no Flamengo, né? Que praticamente está quase renovado o seu contrato. Então, assim, estou vendo motivação no grupo, né? Acredito isso. E a gente tem tudo para voltar a fazer uma grande partida no sábado. Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Um forte abraço.